Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje, 14 de junho de 2020, dia do Senhor. Nós vamos estudar as Escrituras nesta manhã, vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo em nosso município, na cidade de Senhor do Bonfim. Agora eu me dirijo especificamente aos membros da nossa igreja, Presbiteriana 1º de Maio, também a toda a população de Senhor do Bonfim. Dizer, meus irmãos, nós estamos vivendo um período bastante delicado nesta época aí de pandemia, e nós precisamos orar e nos intensificar nossas orações em favor do nosso município. E eu queria pedir para que os irmãos estivessem orando por dois motivos. Primeiro, vamos orar, meus irmãos, pelas autoridades públicas, vamos orar especialmente pelo prefeito de nossa cidade, Carlos Brasileiro. Eu imagino o quanto está sendo difícil para ele ter que lidar com toda essa situação, ter que tomar medidas tão drásticas, né, para o nosso município. Imagino, né, o seu sofrimento em meio a tudo isso. Eu tenho um irmão que também é prefeito na cidade de Souto Soares e também partilho com ele dessas lutas que ele tem enfrentado também, mesmo sendo um município bem menor do que Senhor do Bonfim, mas de todas as formas é sempre um desafio. Então vamos orar, meus irmãos, pelas autoridades públicas, vamos orar pelo nosso prefeito, vamos orar por todos os funcionários da saúde que estão ativamente enfrentando essa pandemia em nosso município. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor haja com graça e misericórdia em nosso município, para que essa estimativa de 500 casos não venha a acontecer em nosso município. Vamos orar. Nós temos feito orações, temos tido reuniões de oração todas as sextas-feiras pela plataforma Zoom. Eu quero convidar os membros da nossa igreja para estarem participando nessa próxima sexta-feira. Vamos nos unir, meus irmãos, em oração em favor disso. E o segundo pedido é para que oremos em favor também dos comerciantes de nossa cidade. Nós temos visto o sofrimento desses comerciantes e realmente também não tem sido fácil para eles viverem tudo o que estão vivendo. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar por irmãos nossos da nossa igreja que também tem algum tipo de comércio, mesmo que pequeno, mas que também tem sofrido frente a essa pandemia. E quero me dirigir especificamente a esses irmãos queridos e pedir para que esses irmãos continuem confiantes em Deus, continuem buscando o Senhor, continuem confiando em Deus e jamais desistam daquilo que vocês têm feito ao longo desses anos. Que o Senhor os abençoe ricamente. E por último, irmãos, pedir mais uma vez e intensificar esse pedido para que todos os membros da nossa igreja estejam obedecendo a este isolamento social, ficando em casa. Vamos nos precaver, vamos estar nos cuidando da nossa família, meus irmãos. Então vamos tomar todas as medidas necessárias, todos os cuidados. Se precisarmos sair, vamos usar máscaras, não vamos brincar com essa pandemia e vamos continuar buscando a Deus juntos. Eu, como pastor da igreja, tenho orado pelos irmãos e continuarei orando, clamando a Deus para que nenhum membro da nossa igreja seja contaminado por este vírus, pela graça e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Agora sim, nós vamos iniciar o nosso estudo. Eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 6. Nós, em outro estudo, meditamos no capítulo 1 do livro de Josué. Hoje vamos meditar no capítulo 6, naquela história muito conhecida da destruição dos muros de Jericó e da histórica invasão, digamos assim, do povo de Deus àquela cidade fortificada. Josué capítulo 6, do verso 1 até o verso de número
21. Antes eu vou orar, pedir a Deus para que nos dê entendimento da sua palavra e nos ajude a entendê-la. Santo e eterno Deus, nos abençoe, Senhor, quando vamos, nesse momento, estudar a Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abençoe os Teus servos, abençoe, ó Deus, a Tua igreja. Sustenta, meu Deus, para que, ó Deus, estejamos sempre animados no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, de tantas dificuldades, Senhor. Nos abençoe agora, esteja aquietando o coração dos Teus servos, para se assentarem em suas casas e poderem estudar as Escrituras Sagradas, buscar o Senhor em oração. Conduza, Senhor, os Teus servos neste momento, quando vamos estudar as santas palavras do Senhor. Nós oramos e pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Farei a leitura, meus irmãos, do livro de Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 21. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós todos, pois, os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílio de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si,
e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema a vitória do servo do Senhor. A vitória do servo do Senhor. E como ter uma vida vitoriosa? Primeiro, é preciso que a gente então entenda ou rememore os ensinos das Escrituras que dizem que nós somos vitoriosos em Cristo. O que significa? Significa que foi Cristo quem conquistou a vitória, foi Ele quem venceu, e Ele então, por misericórdia e graça, Ele então proporciona aos servos do Senhor, aos seus servos, aqueles a quem Ele salvou, então essa vitória que é dele. Portanto, a vitória de Cristo é a vitória da igreja. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pois bem, meus irmãos, o tema da vitória cristã é um tema muito difundido pelas igrejas evangélicas, sobretudo as igrejas pentecostais, neopentecostais. Mas como entender esta vida vitoriosa que o Senhor proporciona a nós? Como entender então essa relação de uma vida de sofrimento nessa terra com uma vida vitoriosa, essa aparente contradição ou esse paradoxo, né? E aí a gente vai aprender algumas coisas, também a partir desse texto que nós acabamos de ler, quando é narrado o episódio em que o Senhor dá a cidade de Jericó, uma cidade fortemente fortificada, né? E que o Senhor faz então os muros ruírem por seu poder, por sua intervenção. Meus irmãos, é importante a gente então fortalecer o nosso entendimento bíblico de que ser vitorioso, segundo as Escrituras, está relacionado com aquilo que somos mais do que com o que realizamos. Ser um escolhido de Deus, estar em Cristo, é o segredo desta vitória. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por sermos filhos de Deus, a vitória é sempre nossa pela obediência da fé. Mesmo, meus irmãos, quando nós nos deparamos com obstáculos impossíveis a olhos humanos e problemas humanamente insolúveis, ainda assim o Senhor, Ele nos dá a esperança de vitória. É maravilhoso, meus irmãos, sabermos que eu e você, nós podemos realmente desfrutar da vitória de Cristo, enquanto que aqueles que não estão em Cristo não têm esta mesma esperança, a menos que o Senhor os transforme e os faça também seus servos. O texto que a gente leu, e em especial todo o livro de Josué, ele foi escrito, meus irmãos, para explicar um tema recorrente no Antigo Testamento. O livro de Josué tem como tema principal mostrar que Deus ele cumpre as suas promessas. O Senhor chamou Josué para substituir o líder Moisés, para conduzir o povo na conquista de uma tão sonhada promessa, a promessa da terra prometida, meus irmãos. E esta é a grande vitória que o Senhor promete ao seu povo no Antigo Testamento, e ele faz isso dando primeiramente esta vitória. Esta é a primeira vitória quando o Senhor dá a cidade de Jericó para o seu povo então assume aquela cidade, destrói os habitantes, seus inimigos que moravam ali. E aí, meus irmãos, esse texto vem a retratar o que o próprio apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo de número 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim:
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o que o Senhor permitiu e ordenou que fosse escrito em sua palavra, como disse o apóstolo Paulo, ele permitiu para que, pelo consolo das Escrituras, nós tenhamos esperança. E uma das esperanças do crente é a promessa ou a realidade bíblica da nossa vitória em Cristo Jesus. Então, como entender as perguntas? Por exemplo, como podemos ter uma vida vitoriosa nessa terra? Como vencer inimigos mais poderosos do que nós? Como avançar diante de grandes obstáculos? E quase sempre essas perguntas estão relacionadas a também realidades espirituais, né, em nossas vidas. E a primeira coisa, meus irmãos, que a gente aprende aqui nesse texto é que uma vida vitoriosa é sempre uma dádiva de Deus. Vejam, o primeiro princípio bíblico aqui nesse texto é que uma vida vitoriosa parte da compreensão de que toda vitória procede do Senhor. Toda vitória procede de Deus. Vejam, por favor, o verso de número 2 do capítulo 6 deste livro que nós acabamos de ler, de Josué. O versículo 2 diz assim, o Senhor diz assim a Josué: entreguei na tua mão a Jericó. A vitória sobre Jericó era uma dádiva de Deus. A promessa já tinha sido revelada, então, a Josué. Então ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, no versículo de número 3. Capítulo 1 de Josué, versículo de número 3. Vejam que o Senhor está dizendo a Josué que é ele quem está entregando Jericó às mãos deles, do povo. É o Senhor, meus irmãos, quem executa para nós, para o seu povo, as vitórias. Vejam que também em Provérbios capítulo 21, versículo 31, então diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Também, meus irmãos, os filhos de Coré, no Salmo de número 44, do verso 1 ao verso 4, dizem assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, mas foi pela mão do Senhor. Então, meus irmãos, todas as dádivas, todo dom perfeito, como disse Tiago, né, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra, nem variação de mudanças. A primeira coisa que precisamos aprender é que a realidade da vitória, a nossa vitória nessa terra, ela é produzida e ela é proporcionada pelo Senhor. Toda vida vitoriosa vem de Deus. Agora vem uma segunda verdade. Se toda vitória procede do Senhor, qual é a nossa participação neste processo de vida vitoriosa, né? Aliás, tudo provém do Senhor, né? A vitória vem dele. Mas o que é que ele quer que a gente faça nesse processo, então, de vida vitoriosa? Porque, vejam, nós vivemos essa realidade de dureza por conta das consequências do pecado, lutas, problemas de todos os tipos, né? Sejam familiares, sejam problemas internos, problemas existenciais, problemas no trabalho, problemas sociais como estamos enfrentando. Como vivermos vitoriosamente em meio a essas lutas? E aí então as Escrituras passam a nos ensinar o nosso papel diante desta ação que o Senhor realiza em nossas vidas de vitória. Quais são os pré-requisitos para então
participarmos desta vida vitoriosa que o Senhor nos dá. Então, o livro de Josué nos ensina alguns princípios. Primeiro, para desfrutarmos desta vida vitoriosa que o Senhor nos dá, precisamos, em primeiro lugar, ter fé. É preciso, meus irmãos, termos fé para vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor faz em nosso favor. Aqui nesse texto, o Senhor, ele ensinou a Josué e disse a Josué que ele entregaria Jericó ao seu povo. E o seu povo deveria confiar em Deus, deveria ter fé no Senhor e acreditar que as palavras do Senhor se cumpririam. Josué também precisava crer nisso. Em Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 30 a 31, a gente vê, então, o autor aos Hebreus, ele citando esse episódio da queda dos muros de Jericó, quando ele diz assim, lá em Hebreus 11, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Como aquele povo, meus irmãos, poderia acreditar que muros tão fortificados como aqueles de Jericó poderiam ruir e vir cair por terra? Somente pela fé. Somente pela fé. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ter fé em coisas fáceis, de se acontecer. Mas a fé é justamente a certeza de que coisas dificílimas, e não só dificílimas, mas impossíveis para o homem, podem ser feitas pelas mãos de Deus. O Senhor, meus irmãos, quer que a gente tenha fé para participarmos dessa vida vitoriosa que Ele nos concede. Segundo princípio, segundo pré-requisito para essa vida vitoriosa, também a santificação. Não só fé, mas também santificação, que é aquele processo de mortificação do pecado, da nossa natureza pecaminosa e de um retorno vivo e vivificado para o Senhor. Também no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5, Josué então diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As maravilhas, meus irmãos, da passagem do Jordão e da destruição de Jericó deveriam ser precedidas pela santificação do povo e também da liderança do povo. Todos os atos de Deus, é importante que a gente entenda isso, meus irmãos, todos os atos de Deus são santos e são reflexos da sua natureza santíssima. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. O padrão de Deus, ele não pode ser aquém do que ele de fato é. Ele quer, meus irmãos, que a gente participe desta vida vitoriosa nos santificando. Nós não podemos, meus irmãos, desfrutar de uma vida vitoriosa na presença de Deus, vivendo de qualquer jeito, vivendo uma vida desleixada. Precisamos buscar o Senhor, comunhão com Deus, a mortificação do pecado. Mas o terceiro pré-requisito que esse texto nos ensina é que nós precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor proporciona ao seu povo nesta caminhada de vitória. Ou seja, precisamos seguir e confiar nas estratégias de Deus. Veja, meus irmãos, esse texto nos mostra o Senhor ordenando a Josué para que separasse 7 pessoas, 7 sacerdotes e outras pessoas para cercarem a cidade de Jericó e percorresse por 7 vezes ou 7 dias a cidade, para que no 7º dia então o Senhor pudesse fazer o que ele fez, derrubar aqueles muros. Às vezes, meus irmãos, obedecer às estratégias de Deus parece não fazer sentido para nós. Os irmãos devem se lembrar no que, segundo Reis, capítulo de número 5, nos apresenta a história do general Naamã, que tinha aquela doença mortal, a lepra daquela época, a lepra que era uma doença terrível naquela época. E aí ele ouve da boca do profeta Eliseu que para que ele fosse curado daquela lepra ele precisava se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o texto diz que ele fica confuso, até bravo com as palavras do profeta Eliseu,
porque ele não conseguia compreender as estratégias de Deus. Nós também, meus irmãos, não conseguimos muitas vezes compreender, por exemplo, o que o Senhor ele nos ensina no Sermão do Monte. Ele diz que é feliz, que é bem-aventurado aquele que chora. Como podemos compreender essas estratégias de Deus? Como podemos compreender que o feliz é aquele que chora, chora pelos seus pecados? O feliz é aquele que é humilde de espírito, que é pobre de espírito. Jesus também nos ensina que feliz é aquele que é manso, né? Que os mansos herdarão a terra e não aqueles mais espertos. O Senhor nos ensina que também precisamos ser misericordiosos para alcançarmos misericórdia. Então, é preciso, meus irmãos, que a gente aceite as estratégias de Deus, contidas em sua palavra. Não são estratégias inventadas pelos homens, mas aquelas que as Escrituras nos ensinam, e aceitarmos essas estratégias de Deus para vivermos uma vida, mesmo que incompreensível para as pessoas à nossa volta, mas perfeitamente compreensível para Deus. Para que vivamos assim uma vida vitoriosa diante de Deus. A vitória, meus irmãos, sempre será fruto da nossa obediência à palavra de Deus. O versículo 7 do capítulo 1 de Josué diz: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Mas há um último princípio aqui nesse texto. Nós não só precisamos ter fé, santificação, vida de santificação, obediência à sua palavra, às estratégias de Deus, como também agir corajosamente. Este é o quarto princípio aqui, ensinando por esse texto, ou seja, sermos corajosos diante das dificuldades e dos desafios que o Senhor nos coloca, meus irmãos. O livro de Josué nos ensina que a conquista da terra prometida era um ato de posse. O Senhor queria que o seu povo então seguisse avante e executasse as suas ordens. Quando no capítulo 1, versículo 6, o Senhor diz a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus agiu, meus irmãos. As muralhas caíram e o povo tomou posse daquela cidade, da cidade de Jericó. Mas agir corajosamente, meus irmãos, em obediência ao chamado de Deus, é uma vocação também cristã que o povo de Deus deve desenvolver em sua vida. Tiago, em sua carta, ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós não podemos, meus irmãos, ter as Escrituras apenas como um livro teórico. Precisamos ter as Escrituras como um livro prático. E para se praticar as Escrituras precisamos ter coragem, meus irmãos. Para praticar a palavra de Deus, para obedecer a voz de Deus, a palavra do Senhor, precisamos ter coragem, junto com fé, com a vida de santificação, com uma vida de obediência à sua palavra. Precisamos ser corajosos, sermos operosos praticantes da palavra do Senhor. Há muita gente, meus irmãos, que acredita nas Escrituras, mas que tem medo de vivê-la. Isso é lamentável. Precisamos mudar isso. Se essa for a sua realidade, peça ao Senhor para que Ele mude o seu coração, te dê fé, mas também te dê coragem para você fazer tudo quanto está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu parto para a conclusão contando a história de um judeu que viveu no período da perseguição nazista. E esse homem, chamado Viktor Franklin, ele foi colocado no campo de concentração de Dachau. E ele disse então em um dos seus escritos que naquele período tudo lhe foi tirado, né? Enquanto ele estava no campo de concentração, tiraram a sua identidade, tiraram a sua esposa, tiraram a sua família dele, tiraram as suas roupas, tiraram até a aliança de seu casamento. Mas aí ele escreveu uma coisa interessante. Ele disse assim: resta uma coisa que eles não me tiraram, a liberdade.
Resta a liberdade do ser humano de escolher que atitude tomar em dadas circunstâncias. A atitude de agir em dadas circunstâncias. Meus irmãos, não adianta lamentarmos. As lutas, as pressões que vivemos nessa vida, precisamos agir. O Senhor quer que nós hajamos. O Senhor quer que a gente, então, entenda este processo de vitória que Ele nos concede através de Cristo Jesus. Vivendo uma vida de fé, vivendo uma vida de santificação, vivendo uma vida de obediência à sua palavra e uma vida corajosa. Uma vida corajosa. É assim que o Senhor, meus irmãos, quer que nós vivamos nessa terra. Nós fomos criados por Deus para sermos dele e desfrutarmos da vitória de Cristo sobre o pecado e as consequências desse pecado. As derrotas, meus irmãos, elas realmente fazem parte da nossa vida como pecadores que somos, mas temos a promessa de Jesus de que ele venceu o mundo. Ele disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Conta-se a história que em 1968 um cientista descobriu um colar de sementes que datava mais ou menos o período de 60 anos de idade. Um colar de sementes que tinha 600 anos de idade. E aí os cientistas eles pegaram essas sementes que tinham aproximadamente 600 anos de idade e plantaram essas sementes que brotou e cresceu. O que é que essa historinha nos ensina? Nos ensina, meus irmãos, que a vitória de Cristo sobre nós, ela não tem prazo de validade. A vitória que Cristo ele concedeu ao seu povo, ele não é uma vitória que ficou presa na história há mais de 2000 anos atrás. A vitória de Cristo ela tem efeitos até hoje. Ela continua viva, continua presente e continuará para sempre, não importa o tempo. Mas é preciso, meus irmãos, que a gente olhe para o que Cristo fez por nós e vivamos e desfrutemos do que Cristo conquistou por nós. Não é velha a vitória de Cristo para com os nossos pecados e não é velha a vitória de Cristo concedida ao seu povo, é sempre nova e sempre atual. Meus irmãos, antes de murmurarmos, antes de lamentarmos, antes de perguntarmos o que é que eu vou fazer, olhe para as Escrituras e compreenda que as promessas de Deus, elas são para mim e para você hoje e elas precisam ser vividas e vivenciadas pela fé, para a glória do Senhor. Que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos faça mais próximos dele, nos faça confiar nele, crer nas suas palavras, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, abençoa o teu povo, os teus servos que agora ouviram, ó Deus, a exposição da tua palavra. Suscita fé no coração dos teus servos. Ó Deus, faça-os perceber a vitória de Cristo que foi concedida ao seu povo, ó Deus, e faça-nos desfrutar dessa vitória, ó Deus, vivendo uma vida de fé, uma vida de santificação, uma vida de obediência à tua palavra e também, ó Deus, uma vida de coragem. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe neste dia em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que nos ouve também em nome de Jesus.